Hey pessoas, eu sou a Safira e hoje a gente vai falar um pouquinho de livros problemáticos. Eu não sei se o áudio tá muito bom, o último vídeo o áudio ficou bem bugado, então eu tô tentando fazer o meu fone de microfone. Vamos ver se vai funcionar. Enfim, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou trazer alguns livros aqui que os nossos protagonistas têm alguns probleminhas na cabeça, assim, tem algumas doenças mentais muito graves, muito fortes. Eu sou uma leitora que particularmente sempre adorei esse tipo de história. Tirando o terror, as histórias que eu mais li na vida são com protagonistas com algum tipo de transtorno mental. Eu gosto bastante porque isso tira muito a gente da nossa bolha. Você começa a lidar com os transtornos do outro e você começa a ver que não é uma brincadeira, não é para chamar atenção, não é um faz de conta. Quando a gente está com um transtorno mental é muito difícil, é muito complicado conviver. Já vai deixando aquele like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e comenta aqui se o áudio tá melhor, se você já leu alguns desses livros que eu vou mencionar aqui. O primeiro, lógico que seria Atormentada. Eu amo esse livro, já falei desse livro 500 mil vezes aqui no canal, vocês já sabem disso. Esse livro aqui vai contar a história de Corinne, uma menina adolescente que tem que lidar com o transtorno da bipolaridade, que é uma doença muito mais grave do que eu achei que era. Eu achei que era muita besteira e nesse livro aqui eu posso entender um pouquinho mais a nossa protagonista. Ela sofre demais por não saber se está ouvindo vozes ou não, se está vivendo aquela situação ou não. A cabeça dela, tipo, brinca muito com ela nesse quesito. É um inferno na vida dela quando ela sabe que ela não tá tomando um remédio ou esqueceu de tomar um remédio, porque literalmente tudo que ela está ouvindo ou vendo pode ser mentira, pode ser fantasia. Ela passa por muitos perrengues nesse livro por conta dessa doença. Então eu acho que sim, é uma leitura muito válida, porque eu mesmo fiquei chocada com a gravidade dessa doença. Eu gosto bastante desse livro porque ele foca principalmente na doença da protagonista. Aqui a gente tá na cabeça dela, a gente entende muito o que ela passa, assim. E é tantas coisas que acontecem na vida dela, tantas coisas ruins por conta desse transtorno, que você começa a se sentir mal lendo, assim. Você realmente fica muito comovido lendo essa história. Então eu realmente indico, aconselho, valeu muito a pena. Não é um livro caro, mas é um livro que vale a pena ser lido. Próximo livro eu não tenho ele, irmãos, que é Passarinha. Passarinha vai contar a história de uma menina bem novinha, ela deve ter acho que uns 11 anos, se eu não me engano, ou menos. Ela tem autismo. E, gente, é muito interessante você ler um livro em que a protagonista está narrando as suas experiências quando o protagonista tem esse tipo de transtorno. Porque você fica completamente perdido, você não entende o autor, você fica assim, meu Deus, não tem um padrão, aqui vai acabar a história, aqui vai começar bonitinho, contar como aconteceu, contar como que foi as coisas. Não é assim, é na cabeça de alguém que sofre de um transtorno. Então, sinceramente, foi um livro conflitante para mim e agoniante, porque me machucou lendo algo que não estava tão certo, que não estava tão ponderado, que parava abruptamente, mas conta exatamente a experiência dessa menina. Eu não lembro o nome dela agora, mas ela sofre com a perda do irmão dela. Não é um spoiler, tá? Isso é já no começo do livro. Ela tá de luto e é muito difícil ela explicar esse sentimento e as pessoas entenderem isso nela, porque ela é diferente. O autismo é uma doença presente nos dias de hoje e que as pessoas não sabem lidar, a gente não sabe lidar, a gente não sabe muita coisa. E eu acho que é muito interessante a gente ler um livro que nos faça entender um pouquinho o que a pessoa passa, sabe? Como que essa pessoa é diferente da gente, como que a gente pode ajudá-la em vez de atrapalhá-la com as nossas atitudes. Próximo livro eu também não tenho ele aqui, que é A Garota Atormentada. Todo mundo fala muito desse livro, eu teria que trazê-lo aqui também. Mas eu amo esse livro, eu já falei pra vocês. Foca em diversas pessoas, não foca num problema só, vai focar muito no ambiente em que a garota está. A protagonista tem 18 anos, tinha acabado de completar o ensino médio, sofre algumas perdas, alguns traumas e então internam ela. Ela vai ficar internada porque ela está entrando num estágio de depressão, as pessoas não sabem lidar com isso, não sabiam lidar com isso antes, hoje em dia não tá muito melhor.
Mas eu acho que no livro, assim, ela foi muito jogada em um canto só porque ela é diferente, obviamente. Só que não se trata só daquela doença. Ali a gente vai ver um pouquinho do dia a dia dela, com as pessoas mais próximas dela, com outros tipos de distúrbios. A gente vai ver como que é a convivência de todas elas. O livro vem com alguns prontuários médicos dela, que de tempos em tempos o médico fazia novas análises, lógico. E a gente vai vendo um pouquinho o que essa autora passou, porque o livro é sim uma autobiografia. Eu achei muito interessante a gente entender como é que é esse mundo, e o que é ser considerada diferente, como que era antigamente, porque esse livro é um pouquinho mais velho, mas como que as pessoas simplesmente te jogam num lugar porque não entendem o que você está passando. Especialmente ela estava vindo de um trauma, era super normal ela estar na situação que ela está no livro, e as pessoas simplesmente tacaram ela num hospício. Mais uma vez falando de depressão, agora eu tenho aqui O Reino das Vozes que Não Se Calam. É uma duologia que eu comprei esse mês ainda, já li, ele é muito fininho, ele é muito curtinho, dá pra ler de boa. Nesse livro a gente vai conhecer a história de Sophie, uma adolescente que tá, acho que no seu último ano do ensino médio, e ela sofre muito bullying na escola, é um livro nacional. E esse bullying desencadeia nela depressão também. Esse livro aqui eu prefiro porque ele é mais aprofundado na doença da protagonista. Então eu prefiro esse do que Garota Interrompida. Porque a gente entra na cabeça dela e a gente vê literalmente como que foi desencadeando essa depressão nesse caso aqui específico, nessa garota. Eu acho que a duologia foi muito bem trabalhada. Tem o romance, tem a fantasia, mas a doença nela que a gente vê que não é algo que ela pediu, não é pra chamar atenção, é algo que ela luta pra não ter. E você tem que ver a força de vontade que a protagonista tem pra tentar vencer e superar os problemas dela e os medos dela. Aqui a gente pode ver como que o bullying, ele é algo extremamente forte, por mais que muitos dos nossos pais, às vezes, ou os mais velhos, acham que é simplesmente brincadeira, que a gente supera, mas o bullying ele pode literalmente destruir a vida de um ser humano e a gente brinca com isso. O bullying não é algo engraçado, o bullying não é algo divertido, quando a gente faz as pessoas agirem da forma que elas estão aqui, quando a gente faz as pessoas se odiarem, não se aceitarem. Vai falar muito sobre padrão de beleza aqui. Eu chorei lendo esse livro porque eu me identifiquei muito com a protagonista. Ela sofre bullying por ser muito magrinha, eu sou muito magrinha também. E por anos eu vivi o que ela viveu aqui, graças a Deus eu não cheguei ao extremo, mas são casos diferentes, eu não passei algumas coisas que ela passou aqui, então isso também conta. A gente nunca sabe o que está passando na vida da outra pessoa, então é muito bom a gente não nos precipitar e achar que a pessoa vai ser forte para superar qualquer coisa, sabe? Esse livro é muito bom, gente, por favor, leiam esse livro. É incrível a escrita dessa autora, como que você se importa com a Sophie aqui. Você pode ver que às vezes você não concorda com as atitudes dela, mas você se importa com ela porque você sabe que ela tá frágil, ela é a vítima, ela tá sofrendo. Então, o boyzinho desse livro aqui é maravilhoso. Eu quero um Léo pra minha vida, gente. Esse cara aqui é tão compreensível, ele entende tão bem essa situação que ela tá passando que, olha, a autora arrasou. Nossa, criou protagonistas fortes, personagens incríveis, os pais dela, leiam. É maravilhoso. Por último, eu vou trazer o livro aqui, Inventei Você, que a nossa protagonista ela tem esquizofrenia, então ela acha que ela inventou o boyzinho dela, né, que é romance. Esquizofrenia também é uma doença muito séria, muito forte e é muito legal a gente entender. É um livro um pouquinho mais complicado porque você vai estar na cabeça de alguém que tem esses distúrbios. E quando a gente está na cabeça, quando a gente está lendo, na visão da pessoa que tem essas doenças, é mais difícil, é mais complicado. Nos dá um pouquinho de aflição, nos dá um pouquinho de choque. A gente não quer continuar a leitura, é uma leitura arrastada, uma leitura lenta. Mas isso é muito bom pra gente entender que a gente tem a opção de parar de ler o livro, enquanto a pessoa não tem a opção de simplesmente desligar a cabeça dela, a mente dela, e ela funciona daquele jeito. Eu acho esses tipos de livros muito tocantes, essas histórias muito, assim, necessárias. A gente tem que conhecer livros assim, a gente tem que conhecer histórias assim, a gente tem que sair da nossa bolha e lembrar que o ser humano é diferente, que nós somos diferentes, que nós aguentamos coisas diferentes, que todo mundo tem uma história. Esses livros pra mim, gente, são os melhores assim de todas as leituras que eu faço. Livros com os protagonistas com esses tipos de transtorno, principalmente quando eles conseguem
ter uma vida aparentemente normal. Eu acho isso muito, muito, muito importante, muito bom. Eu gosto dessa leitura e eu sempre vou indicar livros assim pra vocês, porque são livros que nos fazem crescer, nos fazem sair da nossa bolinha. Eu bati no microfone. E isso é muito importante, né? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, que vocês tenham gostado. Não deixem de ler algum dele, principalmente o nacional, O Reino das Vozes que Não Se Calam, que eu comprei agora. Vai ter um vlog sobre esse livro. Eu vou estar falando mais dele nas leituras do mês, se bem que eu falei bastante dele aqui também. E leiam todos, todos são maravilhosos. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.